todos. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de infarto de ventrículo direito. É uma live super especial da nossa jornada em emergências cardiológicas. Eu sou Raíra Pureza, eu sou médica cardiologista intensiva e a minha missão é te trazer segurança para o seu plantão, fazer você perder o medo do plantão. Como que a gente vai conseguir isso? Através do ensino, né? A gente vai dominar as emergências cardiológicas. E não poderia ser diferente, hoje a gente vai continuar nos nossos temas em emergências cardiológicas e vamos trazer um tema muito importante que nem sempre é dado a devida importância, que é o infarto de ventrículo direito, tá? E aí você já pode perguntar, Raíra, o que eu quero saber de infarto de ventrículo direito? Vamos lá. Se você é médico e atende pacientes, independente de ser no pronto-socorro, na emergência, na enfermaria, seus pacientes podem infartar, né? E aí você precisa reconhecer que o paciente está infartando. Então, isso foi o tema das nossas outras lives. E, muito importante, você precisa saber alguns sinais de gravidade do infarto. E o infarto de ventrículo direito é um deles, tá? Então, para te convencer aqui da importância de saber sobre o infarto de ventrículo direito, eu vou te dar algumas estatísticas simples, tá? O infarto com supra de ST, ele é o mais grave na síndrome coronariana aguda, né? A gente tem a angina instável, um infarto sem supra e um infarto com supra. Então, o infarto com supra é o mais grave. Mas você sabe também que dentro do infarto com supra, o infarto anterior extenso é o infarto mais grave de todos. E o infarto inferior é o mais bonzinho. O infarto inferior isolado, gente, ele tem uma mortalidade aí em torno de 3%. Agora, o infarto inferior associado a infarto de ventrículo direito tem uma mortalidade de 31%. Uau! Aumentou muito a mortalidade, 1/3, gente. Então, assim, tem que saber infarto de ventrículo direito, certo? Esse fator sozinho, ele é um grande marcador de pior prognóstico, tá? Na verdade, a disfunção do ventrículo direito, em qualquer que seja o contexto, ele já é um marcador de pior prognóstico, ou seja, aumenta muito a mortalidade do paciente. Dentro do contexto de infarto, a gente não pode deixar de falar desse tema. E é um tema que fica de lado muitas vezes. E é por isso que eu estou trazendo aqui, porque vocês vão dominar as emergências cardiológicas, as principais, aquelas que vocês precisam para irem seguro para o plantão, saber que vai conseguir manejar os casos que vão chegar, não é verdade? O infarto de VD a gente tem que saber não só porque ele aumenta muito a mortalidade, como também porque às vezes ele passa despercebido. E nessa aula, nessa live, eu vou te ensinar os sinais precoces de infarto de VD, como desconfiar, você tem que ter como pensar, quando pensar, e como que eu vou chegar nesse diagnóstico tanto a partir da clínica do paciente quanto do eletrocardiograma, certo? Por que que é importante eu dar o diagnóstico de infarto de VD no começo? E não quando ele já está evoluído, o paciente está francamente chocado, que aí não tem mais desafio diagnóstico. Por que que é importante? Porque o paciente tem maior chance de sobreviver, gente, tá? Então, se você faz o diagnóstico de infarto de VD e você maneja adequadamente, e aí já vou desmistificando, VD é igual a volume, não é isso não, viu? A gente vai já falar aqui o que a gente tem que fazer no infarto de VD. É volume, mas com moderação e na quantidade certa, a quantidade que o VD precisa. A gente vai falar de tudo isso, tá? Então, primeira grande importância dessa aula de hoje, eu tenho que conhecer o infarto de VD, porque quando ele se associa ao infarto inferior, a gente sai de uma mortalidade de 6% para 31%. Segunda grande importância, eu tenho que saber reconhecer precocemente, é isso que eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho que saber reconhecer precocemente os sinais de infarto de VD, tanto clínico quanto eletrocardiográfico, porque é quando eu tenho a maior chance de salvar esse paciente. Depois que está muito evoluído, esse paciente está em choque cardiogênico por disfunção de VD, a mortalidade aumenta muito, tá, gente? Então é por isso que esse tema é tão importante, a gente não pode deixar de saber. Você não pode deixar de saber antes de ir para o seu plantão, certinho? Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, vendo aqui o pessoal entrando, boa noite. Já encaminha, gente, essa live para os outros colegas médicos, porque esse assunto é de fundamental importância. Se você dá plantão, já deu, vai dar, continua dando plantão, você precisa saber sobre o infarto, que a gente falou nas outras aulas, e hoje especificamente sobre o infarto de VD, certo? Hoje é mais uma aula da nossa jornada em emergências cardiológicas. O e-book resumo dessa aula de hoje vai ficar no grupo do WhatsApp, tá? Ai, Raíra, como que eu me inscrevo no grupo do WhatsApp? Tem um link lá na minha bio, tá? Tem uma inscrição para a nossa Masterclass, que é a Super Masterclass em Emergências Cardiológicas, em que eu vou pegar os principais pontos da jornada, fazer um resumão
e trazer casos clínicos de síndrome coronariana aguda, vou trazer de taquiarritmia instável, como sedar um paciente instável, isso aí eu vou trazer na nossa Masterclass. Então lá no link da bio, quem quiser já se inscreve, é uma aula fechada com as vagas limitadas, é uma aula 100% online gratuita, tá? E também, depois da inscrição na Masterclass, você consegue acessar o link para inscrição no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp vai ter esse e-book gratuito, com o resumo da nossa aula de hoje, tá? Mas não sai da live não, porque não fica só esperando o resumo, porque eu vou dar a senha pro e-book no final dessa live. Então fica comigo até o final, que esse tema é muito importante para você, tá? Tanto para a formação quanto para o plantão, certinho? Então vamos lá, infarto de VD. Antes de falar propriamente do infarto de VD, a gente sabe que, na verdade, a falência de ventrículo direito, seja qual for o seu contexto, ela já é um preditor independente de mortalidade, ou seja, aquele paciente tem muito mais chance de evoluir para óbito do que outros pacientes que não tenham falência de VD. Seja um contexto de pós-operatório, seja um paciente de UTI que não tem nada a ver com infarto, um paciente que fez uma disfunção de ventrículo direito por causa de hipertensão pulmonar, por causa de ventilação mecânica, fez um TEP, ou o paciente que infartou, que é o foco da nossa aula. Quaisquer dessas situações, o paciente tem pior prognóstico, a gente tem que saber manejar, porque senão a gente vai piorar mais ainda o prognóstico dele. Não dá, né? Se não vai ajudar, não atrapalha, pelo menos isso. Então a gente tem que saber como manejar. Então, o que é a falência do ventrículo direito, e no caso aqui a gente vai falar de falência por infarto, né, de ventrículo direito. A falência de ventrículo direito ocorre quando o ventrículo direito não tem condições de continuar dando fluxo sanguíneo, fornecendo fluxo sanguíneo, sem usar excessivamente o mecanismo de Frankenstein, ou seja, sem se distender excessivamente. E qual que é essa função? Então, basicamente, o ventrículo direito não consegue exercer sua função de forma adequada. E qual é a função do ventrículo direito? Ele é meio esquecido, né? Todo mundo só fala de ventrículo esquerdo, infarto do ventrículo esquerdo, infarto anterior, infarto lateral, infarto inferior. O pobre do VD ninguém nem fala. Mas o VD tem sua importância, tá? Ele é muito chamado também de uma câmara volume dependente, mas a gente vai já falar disso. E ele é chamado de câmara de passagem, tá? Porque ele recebe o sangue do corpo todo, né? Vê a cava superior, vê a cava inferior, ele tem que acomodar esse sangue e jogar para frente, né? Para ir para a artéria pulmonar e depois chegar no ventrículo esquerdo. Se o nosso ventrículo direito ele está disfuncionante, ele não consegue acomodar e bombear esse sangue para frente, tá? E aí a gente vai ter uma congestão sistêmica, tá? Então aqui vai o primeiro pulo do gato da aula, tá? O paciente com infarto de ventrículo direito, ele não vai fazer congestão pulmonar, o pulmão está para frente, ele não está nem conseguindo jogar sangue lá para frente. Ele vai fazer congestão para trás dele. Quem está atrás dele? Né? Aí a gente vai ter turgência jugular, a gente vai ter hepatomegalia, edema membro inferior, é uma congestão sistêmica. É o conhecido infarto com pulmão limpo, né? É o infarto com pulmão limpo, gente. Então, o VD disfuncionante, ele acumula sangue para trás, que ele não está conseguindo bombear para frente, certo? Outra coisa, se esse VD faz uma disfunção grave, aguda, ele dilata, quem está aqui do ladinho dele? A gente tem as duas bolochinhas, né? O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Num corte eixo curto, digamos assim. Se o ventrículo direito ele fica muito gordinho, ele abaula o septo, que ele reparte o septo com o ventrículo esquerdo. E aí o ventrículo esquerdo fica com a câmara menor. Então ele nem consegue encher de sangue para jogar o sangue para frente. Aí você reduz até o débito cardíaco. Então o paciente faz choque, faz hipotensão, tá? É aquele famoso choque do pulmão limpo, né? Ou infarto com pulmão limpo. Então, primeira grande sacada, né? Ventrículo direito, o pulmão é limpo, tá, gente? A congestão é sistêmica, tá bom? Isso é o primeiro grande ponto. Outra questão também é que o ventrículo direito, geralmente, ele faz um choque hipodinâmico. Porque a gente vai já falar da vascularização do ventrículo direito, mas ele faz bradicardia muito comumente. Então, o paciente faz hipotensão, bradicardia, seja mesmo uma bradicardia sinusal, seja algum grau de bloqueio. Certinho? Então, vamos lá. Nossa, Raíra, entendi a importância, entendi a fisiologia do VD, como ele é importante, né? Até para a pré-carga do ventrículo esquerdo. E entendi que se o paciente tem um infarto inferior, ele só tinha 3, 4% de mortalidade. Com infarto de ventrículo direito, ele tem 31% de mortalidade. Então, é uma coisa muito grave. Entendi também que se eu pego um infarto de ventrículo direito com disfunção de ventrículo direito no começo, eu consigo manejar e salvar esse paciente, diferente de pegar numa fase muito avançada, já em choque cardiogênico, a mortalidade pode chegar a 50%. Entendemos. Mas aí, como é que eu reconheço? Agora eu fiquei com medo desse bicho. Vamos lá, vamos aos poucos. Bom, tem as formas clínicas, né, o quadro clínico e eletrocardiográfico do paciente. Então, assim, e o eletrocardiograma do paciente. Mas só antes de falar do eletro, vamos só entender o que a gente vai encontrar.
A coronária direita, que a gente tem a coronária esquerda e a coronária direita, né? A coronária esquerda é o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior, que é a maior artéria do coração, e a circunflexa CX. E da coronária direita é a coronária direita mesmo. A coronária direita é quem irriga a maior parte do ventrículo direito, tá? Então, quando que é obrigatório eu procurar um infarto de ventrículo direito? Quando o paciente tem infarto inferior, certo, gente? Eu vou já explicar bem certinho por quê, mas enfim, já vamos memorizar. Segundo ponto aqui, a gente entendeu a importância e tudo, entendeu que um pouquinho da clínica, que eu vou já falar um pouco mais, mas que é o infarto com pulmão limpo, né? O choque de pulmão limpo. E agora sobre a vascularização. Se a CD que irriga, ela é quem, quando está ocluída, dá o infarto inferior. Então, gente, supra de D2, D3 e AVF é imprescindível você procurar as derivações direitas, que são V3R, V4R, V6R, desculpa, V3R, V4R, pulei um número, V5R e V6R, tá? Por quê? Porque as derivações, as precordiais, elas não enxergam o VD, com exceção de uma. Das derivações convencionais, o V1 enxerga o VD. Então, se você tem um supra de parede inferior e você tem um supra do V1, você tem infarto de VD, tá? Então, o V1 é a única das derivações convencionais que consegue enxergar diretamente a parede do VD, tá? Que o VD está aqui encostadinho no externo. As outras não, e pode ser que o V1 não supra, então você vai fazer V3R e V4R pelo menos. Como é isso, Raíra? O V3 e o V4 não ficam aqui do lado esquerdo, você vai passar para o lado direito, em espelho, vai espelhar ele para o outro lado. E se o V4R estiver suprado acima de 1 milímetro, dá o diagnóstico de infarto de VD, como aumenta a chance de um infarto de VD com repercussão hemodinâmica. Então, o V4R suprado é muito importante, gente, muito importante mesmo, tá? Então, a coronária direita irriga a maior parte do VD. Se eu tenho, então, esse ponto aqui é chave fundamental. Outros infartos também dão infarto de VD, mas você não pode deixar de pesquisar nunca no infarto inferior. Então, D2, D3, AVF suprado, né, eu tenho que procurar infarto de ventrículo direito. Como? Fazendo o V3R e o V4R e olhando com carinho para o V1, que o V1 já está ali nas derivações convencionais e ele já enxerga o VD, tá bom? E assim, gente, até 50% dos pacientes, eles podem ter repercussão hemodinâmica, tá? No infarto de VD. E a gente já viu que isso aumenta muito a mortalidade. Então, entendi um pouco aí do eletro, vamos falar agora da clínica do paciente, né? Como que eu vou ver? Então, o paciente chega com dor torácica, isso aqui já é um ponto muito importante. Vamos desmistificar isso aqui também. Dor torácica típica. Essa dor torácica típica, gente, é para a coronária esquerda, tá? Aquela dor retroesternal em aperto que irradia para o membro superior esquerdo ou direito, né? Essa daí é a dor típica, mas ela está muito relacionada mais com a coronária esquerda. A coronária direita, como ela irriga a parede inferior, dá muita epigastralgia, né? Então dá uma dor em epigastro, uma náusea, dá mais epigastralgia, porque é a parede inferior. Então, não vai esperar sempre a clínica clássica, não. Você tem que ir juntando os pontinhos do quebra-cabeça. Aquilo que a gente falou lá na aula dos passos iniciais para o manejo de síndrome coronariana aguda. Você vai juntar a história, o exame físico direcionado, o eletrocardiograma em 10 minutos, né? Lá na história você vai ver os fatores de risco e aí você vai chegar nesse diagnóstico, tá bom? Pois vamos lá, o paciente com dor torácica pode ser uma epigastralgia. Qual que é tem a tríade clássica do infarto inferior? Quem que sabe qual é? A gente até falou um pouquinho aqui já. Hipotensão, tá? Turgência jugular e o infarto inferior, tá? Então, o paciente vem com supra de D2, D3, AVF, tá hipotenso e tem turgência jugular, mas nem sempre acontece essa tríade clássica, tá? Uma coisa que tem que chamar atenção, que a gente já falou hoje, é o quê? É o infarto com pulmão limpo, é o choque com pulmão limpo. Outra coisa, geralmente é um choque hipodinâmico, tá, gente? Certinho? Então, já vimos o principal aqui, né, da clínica e do eletrocardiograma do infarto de ventrículo direito. Para quem for entrando depois, qual que é a importância do infarto de ventrículo direito? Ele aumenta muito a mortalidade do paciente. O infarto inferior isolado é 3, 6% de mortalidade. O infarto de ventrículo direito associado ao infarto inferior chega a 31% de mortalidade. Então, a gente tem que diagnosticar, tá, gente? Tem que saber diagnosticar. E para você diagnosticar o infarto de VD, você tem que pensar nele. Então, existem algumas outras obstruções coronarianas associadas ao infarto de VD, existe. Mas eu vou falar aqui do básico, do direto, que aí não tem como a gente deixar passar. Teve infarto inferior, D2, D3, AVF, eu tenho que buscar ativamente infarto de ventrículo direito. Tenho que olhar para o V1
um carinho para ver se ele não está suprado, que é a única câmara, a única derivação convencional que enxerga o VD. Tenho que fazer o V3R e o V4R, certo? Bom, vou dar mais uma nuance aqui. Quando você tem o supra de D2, D3, AVF, em geral, quando o supra de D3 é maior que o supra de D2, já te fala também que deve ser uma obstrução da coronária direita, tá? Que é a que irriga a maior parte do ventrículo direito. Outra coisa, eu falei de choque hipodinâmico, né? Eu falei de choque com pulmão limpo, né? O VD, ele tá disfuncionante, ele vai acumular, né, para trás. Então, turgência jugular, hepatomegalia, demimembro periódico, congestão é sistêmica, não é pulmonar, é um choque de pulmão limpo. Mas eu também falei de choque hipodinâmico. O que é que eu quis dizer com isso? O paciente, quando ele está chocado, qual é a primeira resposta dele? Taquicardia, né? Só que aqui no ventrículo direito, no infarto de VD, no infarto inferior ou infarto inferior com ventrículo direito, comumente o paciente pode ter bradicardia, pode ter BAV de primeiro, segundo, terceiro grau, certo? Porque é da CD que saem os nó, irrigação para o nó atrioventricular e sino atrial, tá? Então, isso é muito importante. O paciente também vem bradicárdico, então ele vai te contando. O seu paciente chegou com epigastralgia, ele tinha fatores de risco para síndrome coronariana aguda, tá? Ele veio com supra de D2, D3, AVF, ele veio com supra de V1, você fez as derivações direitas e tinha um supra de V4R também, tá? Na clínica dele ele tinha turgência jugular, pulmão limpo, chocado, bradicárdico. É um quadro clássico de infarto de VD, tá? E aí a gente tem que manejar, tá, gente? Bom, quando a gente tem um supra de V1, fala mais a favor da oclusão da CD proximal. Quando não tem supra, parece mais, assim, é maior a chance de ser uma oclusão distal, certo? Então seria aí outra nuance. No infarto de VD, né, quando você tem um infarto inferior com esse supra de V1, fala muito a favor de uma oclusão proximal da coronária direita. Se não está suprado, deve ser mais uma oclusão distal, né? Tem essa correlação. E a coronária direita, dependendo de onde tiver a oclusão dela, a lesão grave, a oclusão dela, você pode ter diferentes achados no eletrocardiograma, porque devido os diferentes ramos, né, que saem dela para irrigação. Então, por exemplo, você tem a CD com a oclusão mais proximal. Você pode ter bradicardia, fibrilação atrial, porque é de lá que sai a irrigação para o nó sinusal e para o átrio direito, tá? Se você tem a oclusão mais ali em terço médio da CD, aí é de lá que saem os ramos para irrigação da maior parte do ventrículo direito, tá? A parede lateral, inferior do ventrículo direito. Então, no eletrocardiograma você encontra o V3R, V4R, até V5R e V6R suprado. E se for mais distal na CD, essa oclusão, é de lá que sai a irrigação para o nó atrioventricular e para a parede inferior do ventrículo esquerdo. E aí você vai ter supra de ST na parede inferior, né, que é D2, D3, AVF, e pode ter um bloqueio AV, tá? Então, mais proximal faz a bradicardia, mais distal, bloqueio AV mesmo, primeiro, segundo, terceiro grau, certo? Então, boa noite para quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Só recapitulando, a gente falou aqui o quão é importante a gente saber, né, diagnosticar um infarto de ventrículo direito, porque o infarto inferior sozinho ele tem uns 3% de mortalidade, mas o infarto inferior com ventrículo direito aumenta para 31% de mortalidade. E esse paciente pode evoluir com choque. Quando você vai manejar nas etapas finais, ele tem muito menor chance de sobreviver do que você manejar nas etapas iniciais. E agora eu vou falar uma coisa muito importante, que é do manejo, né, do paciente com infarto de ventrículo direito. Acho que muita gente já ouviu, VD é igual a dar volume, dá volume, dá volume. Calma aí, gente, não é assim. Também não estou dizendo que não é para dar volume. Calma, vamos chegar num consenso, no meio termo. O ventrículo direito, é uma câmara dependente de volume. Não pode ficar hipovolêmico. Concordo, nenhum choque o paciente pode ficar hipovolêmico. Nenhum choque com falência de ventrículo esquerdo também. A gente não pode adicionar um componente hipovolêmico a um paciente que já está com choque, seja ele cardiogênico por ventrículo esquerdo ou por ventrículo direito, ou um choque séptico, que seja, qualquer que seja o choque, você não pode deixar adicionar um componente hipovolêmico, né? Então, assim, sim, a gente pode fazer volume quando é necessário. Você não vai buscar fazer litros e litros de volume e aí eu vou tirar o paciente com infarto de VD. Não, porque esse VD está disfuncionante. Se você fizer uma sobrecarga volêmica, ele não vai conseguir manejar esse volume, esse excesso de volume. Ele está disfuncionante. Não estou dizendo que você vai chegar lá e fazer furosemida, pelo amor de Deus, jamais, tá? Você quer a euvolemia do paciente, tá bom? Como que eu sei que o paciente é euvolêmico? Aí você vai avaliar a volemia do paciente com o que você tiver. Se você tiver uma ecovolemia para passar, é bom, né? Se você puder fazer delta PP, o que você tiver.
Mas, idealmente, o infarto de VD, idealmente, ele deveria ser conduzido com um Swan-Ganz e o ecocardiograma, tá? Barra POCUS, Ultrassom Point of Care, certo? Que aí você vai ter o padrão ouro, né, do diagnóstico na sua mão. Então, assim, a gente tem que fazer volume quando o paciente estiver hipovolêmico, tá? Mas eu não quero fazer excesso de volume também, porque isso é deletério, tá, gente? Não é para hiperidratar, não é. O grande tratamento do infarto de ventrículo direito é o quê? Reperfusão. Reperfundir o quanto antes. Então, você vai estabilizar esse paciente, fazer as medidas iniciais e encaminhar para reperfusão. É um infarto com supra. E o ventrículo direito, ele tem um bom prognóstico quando ele é reperfundido. Em geral, ele recupera em até um mês a sua função, tá? Então, ele tem essa característica. Ele sofre menos no infarto porque a perfusão dele é tanto na sístole quanto na diástole. Inclusive, até mais na sístole do que na diástole, tá? O ventrículo direito. Então, se você cuidar direitinho do seu paciente com infarto de VD, ele não evolui para o choque, ele não evolui para óbito, ele recupera esse VD em até um mês, tá? Em geral, né? Os casos que são bem conduzidos, reperfundidos imediatamente e tudo, tá bom? Então, o grande tratamento do infarto de VD é a reperfusão, o quanto antes, melhor. Outro ponto, não hiperidratar, tá, gente? Você vai hidratar o que precisar. Você vai fazer volume, tudo vai. Mas você quer a euvolemia desse paciente. Você não quer abrir litros de soro, porque é assim que se conduz infarto de VD. Não é isso, tá? Se a gente for resumir o tratamento do infarto de VD, a gente vai querer manter a pré-carga ventricular. A pré-carga, que é o que está chegando para o ventrículo direito, né? E como que eu faço isso? Fazendo o volume necessário. Não é demais, tá? Acabou essa história de infarto de VD é igual a abrir litros de soro. Não, o volume que é necessário para aquele paciente. De preferência, se você puder manejar com Swan-Ganz e eco, melhor, né? Mas se não tiver, vai ali no POCUS, né? Com volemia e tudo. E você vai manejando esse paciente com os outros parâmetros também de avaliação da volemia. Então, manter a pré-carga, eu vou hidratar o que for necessário, tá? Sempre reavaliando esse paciente. E vou evitar os venodilatadores, né? Como, por exemplo, o Tridil. A gente vai evitar fazer esses venodilatadores, que realmente isso pode piorar. O suporte inotrópico também tem indicação, né? Então, é a boa e velha dobutamina. A dobutamina tanto vai aumentar a força de contração do ventrículo direito, que ela é inotrópico positivo, quanto ela vai diminuir a pós-carga do VD. Quem está depois do VD? A artéria pulmonar. E a dobutamina faz essa vasodilatação da artéria pulmonar, do capilar pulmonar, enfim, faz vasodilatação pulmonar. E você reduz essa pós-carga do ventrículo direito, certo? E assim, o maior de todos os tratamentos é a reperfusão imediata. Quanto antes, melhor, certo? Alguns outros sinais que eu não falei aqui, que não são sinais clínicos e são sinais laboratoriais de que você pode ter disfunção de VD, que são sinais precoces. Isso aqui vale não só para um infarto de VD, mas disfunção de VD em outros contextos, como paciente em ventilação mecânica na UTI, ou paciente que tem hipertensão pulmonar, ou que fez um TEP, etc. Os sinais precoces são o quê? Aumento de troponina, que aqui no infarto com o supra a troponina não tem o valor diagnóstico, né? Estou falando aqui dos outros contextos. No infarto com supra, é o supra no eletro, por isso que eu interpretei um eletro em 10 minutos. Mas nesses outros contextos, aí você vê a elevação de troponina, elevação de lactato, disfunção renal, disfunção hepática, certo? É isso que a gente vê. E aí você vai somando. No infarto é mais direto, né? O paciente veio, então, que eu não posso deixar de saber, ele veio com infarto inferior, eu vejo o V1 com carinho para ver se não está suprado, que já me fala que tem infarto de VD, e eu faço as derivações direitas. Outra coisa muito importante, eita, quase que eu esqueci de falar. Gente, é muito importante você fazer essas derivações direitas na chegada do paciente. Por quê? Porque com algumas horas ele pode sumir o supra de V3R, V4R e tudo mais. E você não, aí passa despercebido, tá? Então, se você não avaliar o seu paciente com cuidado, com carinho mesmo, com atenção, ver que o paciente tem uma clínica de VD, não fizer ali o V3R na chegada do paciente, pode ser que você não tenha mais esse diagnóstico. Pode ser que ele evolui mesmo com resolução do V3R e V4R, e aí você perde esse diagnóstico, e quando você vai ver o paciente já está chocado, aí já não tem muito mais o que fazer, tá? Então, a gente não pode deixar passar. Para isso, basta a gente fazer um passo a passo, né? Então, o que é que eu vou pensar aqui? O paciente chega com a síndrome coronariana aguda, pode ser sim com aquela epigastralgia, que é a clínica do infarto inferior. Eu vou ver que esse paciente,
né? Já classifiquei como síndrome coronariana aguda. Fiz o eletro, antes de fazer lá do eletro, chegou para mim, eu já vejo a turgência jugular, pulmão limpo, posso ver hepatomegalia, edema de membro inferior. E aí com o eletro em 10 minutos eu tenho o quê? Um supra de parede inferior, D2, D3, AVF. Já olho o V1 com carinho, tá soprado, vixe, aí é CD mesmo. Faço V3R, V4R, V4R soprado. Não só ele me dá o diagnóstico de VD, de infarto de VD, como me dá o diagnóstico de que esse paciente vai ter, muito provavelmente, alteração, comprometimento hemodinâmico, tá, gente? O infarto de VD vai desde um infarto que não causa tanta alteração até um choque grave refratário, né? Ele tem um amplo espectro aí. Aí você tem que conduzir direitinho na entrada para justamente ele não evoluir mal, tá, gente? Então é isso que a gente vai olhar no eletro. É isso que a gente vai olhar também na clínica do paciente. E aí eu vi que é um infarto de VD, vou avaliar a volemia do paciente, ele está desidratado, está hipovolêmico, vou fazer volume, mas também não vou hiperidratar. Posso fazer a dobutamina, que é inotrópico, tá? Tanto é inotrópico quanto reduz a resistência vascular pulmonar, então reduz a pós-carga do ventrículo direito, né? Basicamente aquela divisão, né? Vou manter a pré-carga do ventrículo direito, vou fazer volume, vou evitar venodilatador. Foi o que a gente falou, vou reperfundir imediato, que é a principal medida, e vou dar o suporte inotrópico, que é a dobuta mesmo, que tanto é inotrópico positivo, quanto reduz a resistência vascular pulmonar. Outras questões, você pode precisar de vasopressor, tá? Para quê? Para a gente manter a pressão sistólica acima da pressão de artéria pulmonar. Porque o ventrículo direito, ele é irrigado tanto na sístole quanto na diástole, principalmente na sístole, diferente do ventrículo esquerdo, que é só na diástole, né? E aí, se a minha pressão de artéria pulmonar está acima da pressão sistólica do meu paciente, eu vou aumentar a isquemia, ele não vai perfundir o ventrículo direito, tá? E outra questão é também tratar a hipoxemia e hipercapnia, porque a hipoxemia também, a hipercapnia, né, faz vasoconstricção pulmonar, e aí o paciente aumenta a pressão pulmonar, faz hipertensão pulmonar, e a hipoxemia também tem esse papel de contribuir para a hipertensão pulmonar. Certo? É assim que eu manejo o meu paciente. E aí, vocês têm alguma dúvida? Tá todo mundo acompanhando? Tô falando muito rápido, eu começo a falar aqui, eu não paro mais não. Vão falando aí as dúvidas de vocês, se ficou claro, se querem que eu repita alguma coisa. Então, já estamos chegando perto do fim. Fiquem comigo até o final, que a gente vai dar a senha, tá? No final dessa live, do e-book gratuito com o resumo sobre infarto de VD, o resumo dessa aula de hoje, certo? Então, vamos concluir resumindo. Paciente com infarto de VD é importante saber? É importante. Por quê? Porque aumenta muito a mortalidade, né? Então, o paciente, fala mais uma vez esse dado que eu acho que ele fala por si só da importância, né? Infarto de parede inferior tem 3% de mortalidade. Infarto de parede inferior com ventrículo direito, 30% de mortalidade. 31% para ser mais exata. Outra questão, se eu vejo que tem infarto de VD no início e já manejo, eu posso contribuir para a melhora desse paciente. Mas se ele chega num estágio muito avançado já de choque, aí reduz muito a chance desse paciente sobreviver, se eu entrar com essas medidas muito tardiamente, certo? Qual é a clínica do infarto de VD? É aquele choque com pulmão limpo, ou então infarto com pulmão limpo, né? Então tem a tríade clássica, que seria turgência jugular, hipotensão e supra de parede inferior. Eu acrescentaria mais uma coisa, que é o que? O pulmão limpo, isso é muito importante. É aquele choque hipodinâmico, porque o paciente frequentemente chega bradicárdico, né? É muito frequente eles chegarem com algum grau de ou bradicardia ou de bloqueio, de primeiro, segundo ou terceiro grau, tá? Por causa da irrigação que sai da CD também. Então isso é muito importante, isso é o quadro clínico, isso é a cara do VD, né? Ele tá te dizendo, eu tenho infarto de VD, tá? No eletro é o supra inferior, você já olha o V1 com carinho, se tiver suprado é CD sim, e CD proximal. Aí você faz V3R, V4R, V4R principal, eu falo muito V4R, mas é V3R, V4R e até as outras, né? V5R, V6R. O V4R é muito importante, acima de 1 milímetro, essa correlação, não só com o infarto de ventrículo direito, como com o comprometimento hemodinâmico desse infarto. E o tratamento? Reperfusão, reperfusão e reperfusão. Reperfundir o quanto antes. E esse VD se recupera em 1 mês. É um bom prognóstico quando você faz certinho. O tratamento é reperfundir. Além disso, o suporte para o paciente é o quê? Manter a pré-carga do VD, fazer volume, mas não hiperidratar. E evitar os venodilatadores, né, os nitratos. Inotrópico, que é a dobutamina, que faz inotropismo e também reduz a resistência vascular pulmonar, certo?
Vasopressor para manter uma pressão sistólica acima da pressão de artéria pulmonar, senão o ventrículo direito não é reperfundido, não é perfundido, tá? E é isso, principalmente a reperfusão, certo? Entendido? Espero que tenha sido claro. E agora as lições para levar para casa, tá? O que eu não devo fazer no infarto de ventrículo direito? Primeiro é não procurar e não pensar nele diante de um infarto inferior. Eu não posso ver um infarto inferior e não fazer as derivações direitas, não olhar direitinho para o V1. Então, o que não fazer? Primeiro, diante de um infarto inferior, eu não posso deixar de procurar o de ventrículo direito. Ou diante de uma clínica de VD, que às vezes chega muito claro pra gente, né? Segundo ponto que eu não devo fazer, pelo amor de Deus, não hiperidratar. Você vai hidratar o paciente? Vai, não é hidratar, né? Repor o volume. Vai fazer reposição volêmica conforme a necessidade, tá? O ventrículo direito, realmente, ele não pode ficar hipovolêmico. Você não pode ter um paciente hipovolêmico. Mas não pode ter ele hipervolêmico. Esse ventrículo direito está disfuncionante. Ele não vai conseguir manejar excesso de volume. Então, é reposição volêmica, mas não hiperidratar. Certo? E terceiro ponto muito importante, reperfundir. Você não pode deixar de reperfundir esse paciente. Você vai estabilizar e reperfundir. Certo? Então, o que eu devo fazer? Eu devo sempre desconfiar diante de um infarto inferior, sempre procurar ativamente manejar esse paciente com cuidado, reavaliações frequentes e o quanto antes reperfundir esse paciente. Reperfundir como, Raíra? Claro, angioplastia seria o primordial, mas se não estiver disponível, pode ser sim também com um fibrinolítico, tá? E o que eu posso levar para casa dessa aula de hoje? O que eu posso levar para casa? Diante de um infarto inferior, sempre procurar um infarto de ventrículo direito, como olhando o V1 e fazendo V3R e V4R pelo menos, certo? E que infarto de VD não é igual a hiperidratar, infarto de VD não é besteira, aumenta muito a mortalidade. Eu preciso saber reconhecer e preciso saber tratar, né? Essa aula inicial era sobre diagnóstico de infarto de VD, mas não adianta a gente dar o diagnóstico lindamente e não saber manejar. E tem particularidades muito importantes no manejo do VD, então eu trouxe na nossa aula também. Certo, galerinha? Quem tiver dúvida vai deixando aí. E agora os avisos finais, antes da gente dar a senha do e-book. Bom, hoje a gente está quase encerrando nossa jornada em emergências cardiológicas. Amanhã é o último dia da jornada com a última aula às 20 horas, certo? Amanhã a gente está encerrando esse evento e na próxima semana eu quero deixar esse convite para vocês. A gente vai ter uma aula super, mega especial, que é a Masterclass em Emergências Cardiológicas na Prática. É online, é gratuito, tá? Mas é um evento fechado, é uma aula fechada, então tem que se inscrever e as vagas são limitadas também. Como que eu me inscrevo? O link tá na bio. Raíra, o que vai ter nessa Masterclass? A gente vai discutir os principais casos de emergência cardiológica. É o suprassumo dessa nossa jornada. O que você não pode deixar de saber mesmo em emergência cardiológica e o que você não pode deixar de saber antes de ir para o seu plantão. Então a gente vai falar de síndrome coronariana aguda, vai falar de eletrocardiograma de alto risco, vai falar de taquiarritmia instável, cardioversão, como fazer de forma segura, como sedar esse paciente instável, cardiopata grave instável, como que ceda esse paciente, porque a sedação pode piorar a instabilidade, até levar para parada cardiorrespiratória se você não souber qual droga usar. Né? Tem drogas que são cardiodepressoras e como também manejar um edema agudo de pulmão. Tudo isso e muito mais a gente vai ter nessa Masterclass. Então, já se inscreve no final dessa live, tá? Nessa Masterclass, porque ela está imperdível. E eu preparei com muito carinho para vocês, com realmente as principais dúvidas que eu vejo já nos cursos que eu dou de emergência cardiológica, cursos práticos, ou as principais dúvidas mesmo dos alunos. Certo? Bom, vamos para a senha. A senha do e-book é... Eu ia falar infarto de VD, mas fica muito grande, né? Então, mas vamos disso aí mesmo, vai. Infarto de VD, tudo junto e tudo minúsculo, tá? Infarto de VD. Raíra, como que eu consigo o e-book? Lá no grupo de WhatsApp da jornada, tá? Lá na minha bio, também no Instagram, tem um link para inscrever na Masterclass e já entrar para o grupo de WhatsApp. E a gente vai mandar hoje ainda esse e-book. E assim é infarto de VD, certinho? A Tami colocando aqui, passou muito rápido, passou mesmo. Eu não sei vocês, mas eu adorei a jornada. Adorei estar aqui com vocês, discutindo, compartilhando conhecimento, aprendendo, né? Muito gratificante, muito bom mesmo. E sugiro que todos vão lá buscar o e-book, que ele está também muito bom, imperdível, hein, galerinha?
Bom, agora eu vou me despedir de vocês, já deixo o convite para a jornada de amanhã e para a Masterclass na semana que vem. Isso, Infarto de VD, a senha do e-book, tá? Já entrem no grupo do WhatsApp, já se inscrevam na Masterclass e eu vejo vocês amanhã, que tem a nossa última aula da jornada. Já tô até triste que tá acabando. Mas tem a nossa última aula da jornada. Quem quiser mais vai ter a nossa Masterclass. Tá muito top, tá muito completa essa aula. Certo, gente? Beijos, fiquem com Deus. Gratidão, eu que falo, gratidão. E até amanhã na nossa próxima aula, certinho? Beijos!